Bem-vindos ao Pode Crescer com a Gente, um podcast para quem não tem medo de voar, mas também não sabe como. Você quer dar uma guinada na sua vida e acredita que na direção certa você vai chegar mais rápido onde deseja? Pois é aqui que eu e você aprendemos junto com os nossos convidados como caminhar no sentido da prosperidade. Eu sou Maria Clara, corretora de imóveis, e mensalmente a gente se encontra aqui para trocar essa ideia aqui no podcast ou por outros vídeos aqui do canal de Empreendimentos Alto Padrão. Então pode se inscrever que esse sininho vai cantar. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se imaginou vivendo de renda, só esperando aquele pixinho cair na conta? É isso que eu quero te mostrar que é possível mesmo sem ganhar rios de dinheiro. Hoje eu recebo ela, que foi o canal de realização do sonho da casa própria da minha mãe, e que é sinônimo de confiança e segurança financeira para tantas pessoas que confiam no trabalho dela. É a Daisy, da HS Consórcios. Bem-vinda, Daisy! Obrigada, Clarinha. É uma honra estar aqui com você, participando. E se eu puder contribuir aqui para esse pessoal que quer alcançar, né, a tão sonhada liberdade financeira, conte comigo. Não, maravilhoso. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua energia. E tenho certeza que você é um canal de transformação para a vida de muitas pessoas através do que você faz. Mas me conta, o que você considera essa liberdade financeira, né? Essa é uma pergunta que a gente poderia ter várias respostas, né? Sim. Mas eu entendo liberdade financeira quando você alcança uma renda passiva que cubra todos os seus custos fixos sem depender do seu trabalho. Então, a minha renda, meu custo fixo é X. Né? E hoje eu dependo da minha profissão para gerar aquele valor, alguns negócios. Mas quando eu vou planejando, quando eu tenho estratégias com prazo determinado para que em algum momento do futuro o que eu construí de patrimônio me renda mensalmente, sem depender de mim, aquele valor que eu preciso para existir, Sim. eu estou livre financeiramente. Com certeza. Eu vou morar onde e como eu quiser. Em qualquer lugar do mundo, Em qualquer lugar do mundo, né? porque a liberdade financeira é uma liberdade sistêmica, né? Inteira. Engloba tudo. E geográfica, inclusive, muito legal isso. E me conta, como é que você entrou nessa dos consórcios? Como é que é a tua trajetória com essa ferramenta, né? Então, eu iniciei o meu trabalho em 2018, mas o meu primeiro contato com o sistema de consórcio foi lá em 2014, quando eu trabalhava na Cirela, no Rio de Janeiro. E eu me recordo que a primeira venda que eu fiz lá na construtora foi de um cliente que o pai dele planejou lá atrás, antes dele ter a maioridade, fez um consórcio para ele e foi pagando. Nossa. E contemplou, ele ainda não tinha essa idade, ele deixou rendendo e encontrou um apartamento daí no Rio de Janeiro e ele pagou com esse consórcio. Na época, eu não tinha o entendimento, obviamente, né, que eu tenho hoje sobre o produto. E eu vejo, inclusive, que é uma ferramenta muito potente e o próprio mercado imobiliário muitas vezes não conhecem a alavanca que isso pode ser. Sim. Né? Mas comecei lá, de fato, com a administradora em 2018. Né? Hoje a gente tem o escritório aqui em Balneário Camboriú, fica ali do ladinho da Univale. E é isso, tá caminhando para o 7º ano agora. Que maravilha, muito, muito bacana ser esse canal assim, e tu vê a tua primeira venda já a fonte de uma preocupação, um carinho de um pai, assim, né, de fazer isso para o filho. Muitas vezes acho que é uma alternativa muito boa da poupança, né, que pouco te rende, que pouco te dá, que pouco te gera, né, se seu filho puder ficar com uma casa própria, melhor ainda, Isso, né? Isso. Muito legal. E é de pouquinho em pouquinho que a gente constrói as grandes coisas, né? Sim. A vida. E essa é uma característica do consórcio, que é planejar, que é mês a mês. E quando você traça um objetivo, você segue o plano, ele vai ser realizado. Sim. Às vezes a vida dá
mudadas, a gente tem que fazer umas curvas, Claro. mas organiza e a gente volta para o objetivo. Com certeza. Até é bíblico, na verdade, esse conceito de honrar os pequenos começos, assim, né? Então, eu acredito muito que isso é muito relevante, que se as pessoas olhassem mais para isso, teriam resultados melhores, né? E acredito que também você atende pessoas de vários públicos, né? Várias. Desde o empresário, que quer alavancar e exponenciar, né? Até a pessoa mais simples, que Com quer certeza. sair do aluguel. E a gente que trabalha no mercado imobiliário sabe que um financiamento não é para qualquer um mesmo, né? Então, como que é para você, assim, abordar esses públicos tão variados e criar um plano de ação para cada caso específico? Isso, você definiu bem, de repente eu estou sentada aqui na mesa com um cliente que ele está pensando em comprar a primeira motinho dele lá, que vai custar 20, 25 mil reais, e uma hora depois eu estou sentada com um cliente que está montando um planejamento para, em tanto tempo, ele ter 5 milhões em patrimônio. Então, isso eu acho que é incrível no consórcio, porque ele é democrático. Ele é para todo mundo. Mas a gente tem que ter... O cliente tem um objetivo e a gente vai dar o suporte, planejar junto com ele a melhor estratégia, a mais econômica, a mais eficiente para ele realizar aquele objetivo. Mas os públicos são bem distintos. Sim. Antigamente, o mercado ele vai mudando muito, tudo muda, né? Você não é mais a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. E esse mercado também não é. Então, quando a gente pensa, o consórcio ele é muito antigo, mas lá no início ele era muito visto somente por as pessoas que tinham uma situação econômica mais limitada, não tinham uma outra forma, então é isso, eu vou guardar um dinheirinho por mês porque é a única forma que eu tenho de ter alguma coisa. E isso foi mudando e hoje a gente continua tendo esse cliente, porque sim, é a melhor forma para ele adquirir um bem, fugindo um pouco do financiamento, que ele vai comprar um e pagar praticamente 3. E sim, não é para todo mundo, às vezes vai ter que ser o financiamento, não vai ter um outro caminho. Sim. Que varia muito de um cliente para o outro. E daí tem um cliente que vai ter que ser através do financiamento, não vai encaixar mesmo? A gente continua atendendo esse público, né, que ele tem poucas opções. E a gente hoje, inclusive, é a maior parte dos nossos clientes que querem usar essa ferramenta para construção de patrimônio. Não é mais aquele cliente que está querendo somente sair do aluguel. Ele já tem uma vida um pouco mais estruturada e ele precisa fazer uma gestão com eficiência para ele construir patrimônio e alcançar aquela liberdade financeira. Muito legal. A gente vai falar mais um pouco disso de alavancagem patrimonial mais para frente, mas acho que inicialmente eu queria entender o que uma pessoa precisaria ter para começar. Qual que é o primeiro passo ali na mente individual de cada pessoa aí que está assistindo, que ela precisa ter de consciência para dar esse passo, assim, pessoalmente, sabe? Clarinha, acreditar nela, porque eu atendo muitas pessoas que elas não têm nem noção de onde elas podem chegar. E que elas consideram, quando a gente fala assim, construir um patrimônio, ter alguns imóveis, tipo, isso não é para mim. Isso é para um outro perfil de pessoa. E não. Talvez é porque ela não teve um condutor, né? Mas a partir do momento que ela entende que com uma parcela acessível ali para o perfil dela é possível ela começar menor e ela ir escalando, porque chega um momento que aqueles imóveis vão ser a ferramenta que vão te gerar outros imóveis com a renda dele. Sim. Nem vai depender mais do teu trabalho. Mas isso é construído. E isso é planejamento. Então, muitas vezes é fazer com que a pessoa perceba que ela pode. E
ajudar ela a visualizar esse objetivo, a trazer um pouco de clareza, né? Mas a gente trabalha muito diagnosticando, né? Às vezes tem clientes que entram em contato comigo e falam assim: você pode mandar a tabela ali do imóvel ou do veículo? E eu não mando. Pensa que você... vamos fazer uma analogia aqui com um médico. Você está com algumas dores, daí você manda um WhatsApp para o médico e fala: você pode me mandar uma receita? Assim. Não. Você tem que ir no consultório, você tem que falar o que você sente, quando sente, como sente, e o médico vai te dar um diagnóstico. Sim. Aí sim, ele vai poder personalizar e ele vai poder ser bem mais assertivo. Então, nessa correria frenética, assim, do dia a dia, às vezes as pessoas no imediatismo, não, manda aqui que eu decido. Não, vamos entender. E você tem... Quando você está pensando em construir um patrimônio, ou até vou fazer a troca de um carro, você tem que dar uma atenção de pelo menos 1 hora para aquilo, porque não é uma camiseta que pode dar errado. Claro. Então, a gente se coloca muito no lugar do especialista, do médico lá que vai dar o diagnóstico. Sim. E aí a gente consegue trazer eficiência. Sim. E é muito particular, né? E eu acredito muito que se a pessoa não está disponível para dar esse passo de, vamos estudar a minha vida financeira, vamos ver o que cabe, o que não cabe... ela não vai estar disponível para cumprir com aquele compromisso tão pouco, sabe? Isso. Ela precisa entender o que ela está fazendo, porque quanto mais conhecimento a gente tem do que a gente está fazendo, sim, melhor vai ser o nosso resultado, sim, né? Eu sempre digo que a gente só não tem o que a gente não sabe. Bem isso. Acredito que o que não te falta são histórias, né? Muitas. Referências, assim, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas mesmo. E queria que você contasse um pouco pra gente se tem algum caso, alguma situação, assim, particularmente que te tocou, assim, sabe? Tem vários. Tem um projeto que é... Aqui minha formação é jornalismo, né? Que é quando eu tirar o pé, eu vou escrever, assim, um livro sobre essas histórias, né? De transformação. E é até um pouco difícil escolher uma. Sim. Mas... uma que me impactou muito, eu conheci um casal que entrou em contato comigo ali através das redes sociais, fui atender eles lá em Navegantes, e era um casal que veio do norte do Brasil com... sabe aquelas pessoas improváveis? Assim. E, na época, eles conversaram comigo para fazer o planejamento de um imóvel, eles fizeram esse planejamento e a vida foi melhorando, ele conseguiu o trabalho que ele queria e ela também. E, em um momento ali, ele entrou em contato e fez uma carta de veículo, não é de imóvel para ele não pagar o aluguel. Fez a carta de veículo, deu tudo certinho, ele foi contemplado ali em alguns meses, comprou o carro, tudo certo. No dia do meu aniversário desse ano, eu acho que isso aí foi 2021, eu estava em Santo Amaro da Imperatriz comemorando o aniversário lá com a família e tal, e eu recebi uma mensagem dele, já era meio madrugada, assim, tarde, né, para uma mensagem de um cliente. E aquela foi uma das mensagens mais incríveis, assim, que eu recebi, porque ele estava dizendo para mim que ele estava saindo do hospital com a filhinha dele, que tinha recém-nascido, no carro dele. Que assim, carro, né? Todo mundo tem seu carro, mas esse cliente, o Leandro, nem o pai dele teve um carro. E aquilo era muito grande, ele sair da maternidade com carro. E ele estava me agradecendo a orientação e eu digo, não é sobre mim, você só confiou, eu te falei algumas coisas e você fez. Sim. Você que é o responsável. Sim. Essa foi uma, né? Poderia fazer um podcast só para falar dessas só pessoas. Dos causos. Mas olha o poder disso, e é isso que eu te referencio como um canal de transformação, assim, né? Ele ter a segurança de que ele vai poder levar a filha dele no hospital se acontecer alguma coisa com tranquilidade, de que ele vai poder levar ela a tomar as vacinas sem depender de um transporte público muitas vezes ineficiente, né? Exatamente. Então, isso tem muito mais valor do que preço, na verdade, né? Esse foi um exemplo de um carro. Tem um outro cliente que
Quando um cliente contrata um consórcio, eu posso garantir que ele vai ser contemplado. Sim. Porque isso é o Banco Central que garante isso. Mas eu não posso garantir quando ele vai ser contemplado. Sim. Né? Mas eu tenho situações de clientes que contemplaram no primeiro mês, no segundo mês. Tem clientes que estão há 3 anos pagando e não contemplaram ainda. Mas um caso de um cliente de Itapema, e eu tenho no meu carro uma propaganda ali, né, e tal. Ele tirou uma foto do meu carro, me mandou um WhatsApp e perguntou como é que funciona isso e tal. E eu marquei de tomar um café com ele lá em Itapema, um personal. E eu perguntei para ele, depois de toda a conversa, qual era o principal objetivo dele. E ele falou, Daisy, eu preciso só guardar dinheiro. Eu ganho um valor, eu gasto tudo, eu não sei nem aonde que eu gasto, eu sei que eu estou zerado todo mês. Então, eu posso assumir uma parcela, mas a intenção dele, ele não estava nem visualizando um imóvel, um carro, era poder guardar um dinheiro. E ele fez um consórcio, onde ele pagou 2 parcelas de 600 e pouquinhos reais, deu 1.200, e ele contemplou no segundo mês. Meu Deus, que sonho! Ele contemplou no segundo mês, ficou super contente, e aí, como o investimento que ele tinha feito era muito pequeno, eu até tinha uma proposta para ele de compra da carta dele. Para entender um pouquinho em números, ele pagou 1.200 e a gente tinha uma proposta de 30 e poucos mil à vista para ele. Uau! A valorização desse investimento para ele? Incrível. Porque ele iria vender para alguém que tem pressa. E assim, todo dinheiro rápido, ele é caro. Sim. Tá? E aí ele falou, não, Daisy, eu vou procurar um imóvel com esse valor. E não tinha prazo para ele, porque estava bem legal, aquele crédito todo agora estava rendendo para ele, então ele não tinha pressa. Ele poderia, sim, continuar pagando a parcela. Aí ele procurou, tinha várias características que esse imóvel tinha que ter, porque ele não queria usar carro, então tinha que ser perto do trabalho, ele tinha um bichinho de estimação, então tinha que ter uma varandinha, e algumas coisas ali que eram fundamentais. E ele ficou ali uns 2, 3 meses procurando, e veio a pandemia. E quando veio a pandemia, ele foi demitido da academia que ele dava aula, e ele também fazia personal na praia, aí tinha lockdown, não podia sair, e ele me ligou. E falou, Daisy, você ainda tem aquela proposta? Assim, assim? E sim, a gente sempre tem clientes que têm pressa. Será que você consegue aquele valor e tal? Enfim, a gente vendeu no mesmo dia a carta dele, por aqueles 30 e poucos mil. E essa foi uma outra mensagem depois de uns 6 meses que eu recebi. Daí logo em seguida ele já fez outra, né? E ele falou, Daisy, eu queria te agradecer, porque assim, quando eu te procurei, eu só queria guardar um dinheiro. Por que eu queria guardar? Porque eu não tinha R$1. Se não fosse a venda dessa carta, eu teria que voltar para morar com a minha mãe, porque eu não tinha dinheiro nem para o alimento. Eu estava demitido. Então, esse dinheiro deu tranquilidade, virou uma reserva de emergência, que deu tranquilidade para ele continuar pagando os custos fixos e até que as coisas voltassem. Ele foi readmitido dessa mesma academia. Enfim, me indicou vários clientes, ficou satisfeito. Então, tive aqui um exemplo de alguém que realizou e comprou o carro e foi fantástico. Outro que realizou um lucro, porque é uma ferramenta. Legal. Então, os 2 curto prazos, né? Não, mas incrível o retorno. E o retorno que vai, é isso que eu digo, vai muito além do bem que você adquire, né? Para um foi ter uma segurança para a família dele de transporte, né? Para o outro, aquilo salvou a vida financeira dele naquele momento de crise imprevisível. Imprevisível, sem precedentes. Não tinha como. Ele, num momento de iluminação, ele entrou em contato com você, né? Então... E esse caso desse cliente de Itapema, ele é curioso. Eu acho que ele é uma lição para mim também, porque ele viu o meu carro estacionado, chamou atenção, tirou uma foto e me mandou. Todos os dias a gente vê coisas que chamam a atenção da gente, mas a gente não tem a atitude. Sim. E a gente, daqui a pouco eu vejo isso. Só que no ritmo do dia a dia, você nem lembra mais amanhã. Então, ele viu, fotografou, eu liguei, ele agendou e a coisa aconteceu tudo muito rápido. Foi contemplado em 2 meses. Uau.
Então, o poder de né? você ir adiante, né? A ação, né? Aham, agir. Porque não adianta ter um monte de ideias e planos se você não dá o passo. Pior que é muito verdade isso. Eu tenho um amigo que sempre fala, antes feito do que perfeito. E as pessoas associam muito. Eu ouvi de muita gente isso. Mas que cara sortudo. Tem um fator de sorte. Mas assim, sorte mesmo. Tô andando aqui, encontrei o bilhete da Loteria Federal premiado. Coisa boa. Sorte. Uhum. Não. Esse cliente, ele viu o carro, fotografou. Ele marcou um café comigo, saiu do trabalho, foi lá tomar um café de meia hora e entendeu o que ele estava fazendo. Uhum. Pagou a parcela, pagou a segunda e realizou. Não é sorte, ele teve uma ação. Sim. Ele deu as ferramentas, né? E soube usar. Sim. Agiu em direção a isso. Muito forte o poder dessa ação, assim, né? De dar esses passos. Eu queria saber se tu teria algum caso de uma alavancagem patrimonial, de alguém que, assim, saiu do aluguel e... Tenho um ótimo, a sua própria mãe. Sim, sim, E sim. ela é incrível, né? E fosse a Val, eu talvez não estivesse aqui com você, Ah, né? imagina. Foi nossa ponte. Então, tem uma Val que foi bem legal também, porque quando eu a conheci foi numa reunião para passar um pouco de conhecimento para os corretores da imobiliária dela. Sim. Trazer mais uma ferramenta que eles pudessem estar ali otimizando as vendas com os clientes da imobiliária. Uhum. E depois que a gente fez toda a reunião, ela falou, Deise, eu gostei disso, eu acho que faz sentido para mim pegar um valor ali por mês e guardar também, Uhum. para num futuro, daí eu vou ver o que eu faço. Sim. Mas a Val, ela não tinha expectativa, não estava contando com aquilo, tô fazendo isso, por isso, por isso. Uhum. E aí ela contratou um crédito, pagou a primeira, a segunda, a terceira, tudo certinho, nunca atrasou uma parcela e isso faz toda a diferença. Faz, Eu né? até vou te explicar por quê depois. E foram 1 ano e 2 meses, isso? Uhum. Isso. 1 ano e 2 meses a Val contemplou. E naquele momento, na vida dela, estava acontecendo uma situação que até eu nem tinha conhecimento, mas ela estava entrando com a documentação para financiar um apartamento lá que ficou pronto. Para se lascar num financiamento, que essa é a realidade. Mas era a forma que dava. Sim. Estava pronto o empreendimento. Por isso que eu digo, às vezes, quando você não planeja, você tem que pagar o preço. Sim. E no mesmo momento que ela estava encaminhando a papelada, ela sabia que ela ia pagar 3 vezes e estava tudo certo. Sim. Também, porque em algum momento esse consórcio ia contemplar e ela poderia quitar o financiamento. Sim. Mas o que aconteceu? Ela contemplou com 1 ano e 12 meses, eu não vou conseguir falar... 1 ano e 2 meses. Eu não vou conseguir aqui agora falar de valores. E ela, com esse crédito, ela está em processo de aquisição do apartamento. Sim. Então, vamos lá. Quando eu digo que não é só sobre sorte, porque muitas pessoas falam, mas o consórcio demora. É muito mais sobre disciplina do que sorte, porque a gente tem várias estratégias para otimizar essa contemplação. Uma delas tem um sorteio específico só para quem está com os últimos 6 meses das parcelas em dia. Certo. Então, você não vai concorrer com o grupo todo, você vai concorrer com aquele número de pessoas que não atrasou os últimos 6 meses. Então, o número de concorrentes é bem menor. E foi aqui que a Val contemplou. Tá. Eu fiz uma oferta de lance para ela, que a gente poderia descontar da própria carta. Então, que ela não precisava tirar dinheiro do bolso Ela e não botar tirou. nesse lance. Vocês Isso. pegaram da própria carta dela. Ela pegou 30% a menos do crédito que ela tinha contratado e também vai pagar 30% a menos. Proporcional. E agora, ela comprou um imóvel. Vamos falar aqui, porque eu não vou ser exata nos números, não tem como, são muitos clientes, mas ali, digamos que ela pagava uma parcela de R$1.000 por mês. Sim. Mais ou menos. Ela pagou 1 ano e 2 meses, então ela pagou 14 mil. Esse imóvel custou 14 mil para ela, porque a partir de agora
ela comprou o imóvel, só que ela não tem mais aquele aluguel para pagar, que era muito superior ao que ela vai pagar agora de parcela. Sim, nossa, fica com Você lucro pode de entender pelo menos isso? R$ 2.000. Você pode entender que ela deu uma entrada de 14 mil Aham. no imóvel. Então, essas coisas só acontecem com quem tá aqui. A minha avó sempre diz, só se molha quem tá na chuva, Sim, né? Então, sim. tem que acreditar, tem que entender. E esse é um exemplo de alavancagem. A Val tá comprando e ela vai morar. Agora, o próximo que ela vai fazer... Sim. Porque, veja bem, o orçamento dela vai continuar o mesmo. Uhum. Porque antes ela tinha uma parcela de consórcio e um aluguel. Sim. Agora ela só tem a parcela de consórcio, que imagino que seja menor do que o É aluguel. menor, é bem menor, é 1/3 do aluguel. Então, ela pode continuar guardando aquele mesmo valor. E se ela contemplar, vamos colocar ali que ela tem um pouquinho menos de sorte. Ela contemplou em 2 anos. Nessa mesma parcela de R$1.000, ela pagou 24 mil. Só que esse não vai ser para ela morar. Esse ela vai alugar e com o aluguel ela vai seguir pagando as parcelas. Ela nem vai pagar pelo imóvel. Não. Ela vai ter pago uma entradinha ali mínima. Ela só vai pagar o que ela desembolsar até a contemplação. Aham. Então, ela está no mercado imobiliário, ela vai encontrar uma oportunidade, comprou o imóvel, colocou alugar, a partir dali está se pagando sozinho. Outra alavancagem. Não, foi incrível. A questão do consórcio foi uma luz para as nossas vidas, porque a gente está no mercado imobiliário, a gente sabe que o financiamento é uma bucha, de uma certa forma, é complicado. É um canal para muitas pessoas que não têm esse planejamento do consórcio, né? Porém, tem juros, tem seus juros, encarece muito o seu investimento, né? Então, a gente entra nessa, né? De adquirir um financiamento e arcar com esses juros, né? Mas quando ela tava mandando os documentos, na verdade ela mandou, não deu certo, teve que refazer os documentos, refez pra mandar e dar certo. E a gente recebe essa notícia maravilhosa do consórcio, que foi assim, nossa, foi divino, diretamente. Foi lindo, né? Um presente, assim, junto com esse grande presente que foi a realização Mas da ela casa própria. teve uma atitude. Sim, Ela poderia ter participado da reunião. sim. Legal, tenho agora um pouco de conhecimento, sei um pouquinho mais sobre essa ferramenta e só. Sim. A diferença era, ela não teria gasto esses 14 mil e agora ela teria 30 anos pela frente de um financiamento. Bacana. E ainda que ela teria que dar uma entrada também de 20%. Esses 14 mil é muito menor que os 20% que ela Sim. teria que dar de entrada num financiamento. Aham. Outra situação, ela já pagou 1 ano e pouco, então ela, digamos que ela tenha mais 14 pela frente, porque são 15 anos. Se não me engano, são 15 anos o dela. No financiamento seriam 30, pelo menos. Sim. Então é muito tempo, né? Meu Deus. Nesse prazo, ela está com 4 imóveis. Uhum. Se ela seguir o plano, quando contemplar o próximo, tá pagando, eu faço outro, ela tá com pelo menos 4 imóveis. E aí, sabe o que é legal? Renda vitalícia. Para chegar na liberdade. E herança, né? Antes, mas antes do prazo que ela pagaria, terminaria o financiamento, ela tá com outros imóveis pagos e ela vai continuar sendo essa gestora e corretora de SESC, ela se ela quiser. Aí é o sonho, quando a profissão vira hobby, né? A liberdade. Nossa, que delícia, que sonho mesmo, né? Que sonho poder só esperar ali, contar com uma gestão de uma imobiliária, ter ali o Pix caindo na conta. Se a imobiliária for boa como é a nossa, você nem se preocupa com questão de manutenção, de nada disso. E lá em Bahamas, bem bonita, Isso. tomando seus bons drinks. E assim, se a gente estiver pensando tudo isso de uma forma super conservadora, Tá. o aluguel já vai pagar a parcela. Mas se você quiser dar uma sofisticada, a gente mora no litoral, eu não vou deixar para um aluguel tradicional, eu vou fazer Airbnb. Gente, você sai de um retorno de 0,5, 0,6 para 2% ao mês. Sim, sim. Pra quem tem essa coragem, realmente o lucro é alto, assim, né? E assim, a questão da disciplina, que nem você fala, eu acredito que a consciência vem de um lugar, né? De preciso, quero, desejo e vou caminhar nessa direção. Mas a disciplina,
o quanto que ela, de fato, assim, interfere na questão da contemplação? Total, Uhum. total. Porque a gente tem um fator de sorte, obviamente, Sim. porque é feito um sorteio entre as pessoas que estão dentro do grupo. Uhum. Aquele número de referência que saiu na Loteria Federal, digamos que foi o 555. Esse número, a administradora, ela faz gestão de centenas de grupos. Todos os grupos, a cota 555 que estava com o pagamento em dia, vai ser contemplado no crédito que ela contratou. Isso é a sorte. Nesses lances, que é a gestão que a gente faz de valores que o cliente não vai desembolsar, ele vai descontar do crédito, pagar menos também por isso, é mais uma forma dele contemplar. Aqui é por aproximação daquele 555 que foi a sorte. Aí assim a gente vai trabalhar um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo, até acabar o dinheiro do caixa do grupo, porque essa é uma outra regra do Banco Central. Nós não viramos o mês com saldo em caixa. Então, todo recurso, ele tem que ser convertido em benefício do próprio grupo. Perfeito. Tá? É diferente, às vezes, quando você faz um consórcio bancário e tal, tem umas diferenças, porque nós somos especialistas em consórcio. O consórcio bancário é só mais um produto lá na prateleira do banco. Entre o financiamento, a previdência, o financiamento, que é o ouro deles. Sim. Tem meta para bater e aquela gestão já não é tão carinhosa, né? Então há essa aproximação. Pessoal. No mesmo mês que a Val contemplou a cota dela, eu contemplei uma cota minha que era de veículo. O número que saiu na loteria tinha 34 números de diferença do meu, dentro daquele grupo, entre um para cima e um para baixo. Várias pessoas, por N motivos, não estavam com as últimas 6 em dia. Sim. Uma não estava mais concorrendo porque talvez já foi contemplada, a outra teve um imprevisto, a outra esqueceu de fazer o pagamento, e você tem que estar rigorosamente em dia para participar. Eu e a Val contemplamos no mesmo mês, com a mesma estratégia, ela num grupo de imóvel, eu num grupo de veículo. Não, é importantíssimo, né? Não é só fazer e deixar assim, né? É bom ter uma gestão eficiente, carinhosa, né? E a questão da sorte, você também, se o número contemplado que tinha direito, a pessoa não pagou por algum motivo, outra pessoa vai ser chamada, porque tem que ter a contemplação. Sim, alguém vai levar. Então, às vezes, você tem até sorte na indisciplina do outro. Mas, assim, até quando você começou a me falar sobre consórcios, eu fiquei muito interessada. Porque eu vi esse como uma ferramenta muito democrática, muito justa. Quanto mais você falava, eu ficava procurando, pra ser bem sincera contigo agora, eu ficava procurando o defeito, o buraco. Sim, onde é que tá a pegadinha. Onde é que tá a pegadinha? Eu ficava procurando. Porque muito, muito incrível, assim. Eu queria entender da tua parte, o que foi que te chamou a atenção? Com o que você se identificou na questão do consórcio, sabe? Principalmente a ferramenta poderosa que ele é de transformação de vidas. Na do cliente, na minha também. Porque a gente vai sendo remunerado muito de acordo com o que você impacta na vida das pessoas, né? Então, assim, de repente, num primeiro momento, eu via o potencial. E depois eu via as coisas acontecendo, né? De verdade. Os clientes que estavam realizando lucros, outros saindo do aluguel, outros tendo 1, 2, 3 imóveis como fonte de renda. E isso é transformador. Sim. Demais. Sim. Independente da realidade social da pessoa. Sim. É muito impactante, sabe? Eu acho que quando eu vejo você falar de consórcio, eu acho que foi isso que me tocou muito no nosso primeiro contato, eu sinto que você tá muito alinhada com o seu propósito. Então você faz isso de um lugar genuíno, assim, de um lugar de... Eu posso ser um canal, assim, né? E isso é muito, muito poderoso, assim, e muito carinhoso, assim, de ver. Mas quando você, Clarinha, isso é em qualquer profissão,
quando você está preocupado em dar resultado para o teu cliente, imediatamente você vai ter resultado também. Hoje, a gente tem, sem medo de errar, eu te digo, mais de 80% dos clientes que a gente atende mensalmente, que a gente fecha contratos mensalmente, são indicação. Uau! Não tenho medo de errar esse número. É bem alto. E, às vezes, tem meses que é 100%. Que incrível. Todas as vendas foram indicadas de quem estava satisfeito. Quem lucra, quem ganha, quer, né? Quer o bem do próximo, de quem gosta, né? E também, assim, sabe aquela pessoa que ela não tem a disciplina e, assim, é uma característica do povo brasileiro, essa? Sim. Não tem a disciplina Eu sou assim. de guardar. Sim. E daí, o que acontece? O consórcio pode ser também uma ferramenta de disciplina financeira. Num primeiro momento, ela vai ver que ela tem capacidade de guardar. E ela vai começar a perceber mais esse mercado financeiro. Vou dar um exemplo. Sabe quando a pessoa vai comprar um carro, ela decidiu, vou comprar esse carro aqui. Ela começa a ver aquele carro em tudo que é lugar. Sim. Ela vê, olha, o carro de novo. Mas não tem mais carros daquele. É porque a mente dela está agora com esse objetivo. Sim. E é a mesma coisa, quando você começa a pagar uma parcela de consórcio, você está mais atento a esse mercado, à prosperidade, à liberdade financeira. E as coisas vão acontecendo. Você faz isso por si mesmo, né? Muito, muito bacana. Acontece. Eu acredito que o consórcio, ele deve ser desafiador para as pessoas que são mais ansiosas. Sim, bem porque bastante. elas querem e, enfim, ficam naquela expectativa e deve ser difícil. Com relação ao tempo, para ser contemplado, assim, em média, você tem uma noção de quanto tempo leva para uma pessoa que fez esse investimento? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer agora, na verdade, né? Todo mundo quer agora. Não posso dizer. Assim, tem um perfil de cliente que eu posso ser bem assertiva com ele, que é o cliente que tem pressa, ele está capitalizado, ele vai dar um lance. Sei. Então, a gente vai fazer um estudo do grupo e ver nos últimos meses o lance vencedor foi com X. Aí a pessoa já vai trabalhar dentro daquele valor, se não der no primeiro mês, vai dar no segundo. Tá? Essa pessoa consegue ter previsibilidade. A pessoa que está na ideia do planejamento, ela pode ser a primeira e ela pode ser a última, né? Dentro daquele prazo. O que acontece é que com a gestão que a gente faz, na hora de escolher uma cota, escolher o grupo para o cliente, a gente olha várias situações, várias métricas, até o número da cota do cliente, a gente coloca num gráfico e vê aqui tem um pouco mais de probabilidade do que aqui de contemplar. Perfeito. Ofertar os lances para o cliente todos os meses, então ele tem uma vantagem quando ele está 6 meses em dia, ele tem uma outra vantagem quando ele está 12 meses em dia. Sei. Então, isso tudo são ferramentas de gestão que trazem eficiência para o resultado. E ainda assim, eu posso garantir que eu vou melhorar as tuas chances, mas não posso te garantir quando. Agora eu vou fazer uma métrica só do escritório. Clientes no topo do azar. Perfeito. 4 anos. Mas eu não posso te dizer que em 4 anos você vai contemplar. Isso é o que vem acontecendo. Sim. Tá? Mas consórcio... mas é pouquíssimo tempo, imagina. Mas o consórcio é tão democrático, porque assim, o grupo, você que foi o primeiro a ser contemplado e o último a ser contemplado, eles têm que poder comprar a mesma coisa. Então, uma vez ao ano, a gente tem uma correção de crédito. Perfeito. Então, mesmo aquele azarado, que ele demorou mais tempo, ele também vai receber mais do que ele pagou ou mais do que o primeiro. O primeiro já comprou seu imóvel, já realizou, o imóvel dele está valorizando. Aquele que contemplou daqui 4 anos, ele vai receber um crédito maior por isso, porque todas as pessoas do grupo, o consórcio, é uma compra em grupo. Você me ajuda a comprar o meu imóvel e eu te ajudo a comprar o teu. Sim. A AHS, ela só faz a administração dos recursos, advogados, os processos de crédito, análise, escrituras, isso é a gestão.
Mas você trabalha alavancado com o dinheiro de todo mundo que está ali. Perfeito. E isso é super interessante, porque você não está tirando o teu recurso inteiro. Você está trabalhando com o recurso do grupo. Sim. Sim. Então, a gente tem esse grupo de 6 meses, que já é um grupo mais seleto. E o de 12, então, O é de 12. ouro. Meu Deus. É ouro. E esse grupo, eu ainda não tenho métricas dele, porque é uma ferramenta nova também. Tá. Então, assim, daqui 12 meses, ele tem 4 meses rodando, então faltam 8 meses ainda para eu ter. Mas por experiência, como a gente melhora muitas chances de quem está com 6 meses em dia, eu acredito que com 12, o número de concorrentes com você vai ser muito menor do que eram com 6. Uau, não, com certeza. Porque ninguém tá livre, até do imprevisto, na verdade, Certamente. né? Nem por descompromisso, mas às vezes por uma fatalidade, uma infelicidade ali. Passou o horário da meia-noite, a pessoa tava corrida. Sem dúvida. E ela acaba voltando pro começo, né? Ou não? Ela tem que fazer daí 6 meses tudo de novo. Sim. Inclusive, eu já tive clientes que não pagaram ali no dia por uma outra situação e falaram: Deise, perdi minha fidelidade. Posso pagar 6 parcelas juntas? Pode pagar 6, pode pagar 10, mas não te dá o direito de participar ali. Tem que ter 6 meses. E eu acho isso muito legal para valorizar. Porque o que toda empresa quer de um cliente? A fidelidade dele. Né? Sim. Então, ele é muito justo. Vou te falar uma situação aqui bem curiosa, como faz diferença. Eu tive um cliente, que também é personal, mas aqui em Balneário, e ele é meu cliente já tem muito tempo, de consórcio. Sempre pagou certinho. E teve um mês que deu uma apurada ali nele, ele teve uma série de imprevistos ali com o carro começou a dar problema. E aí ele me mandou ali: Deise, paguei cara, esse mês eu tive que tirar do meu limite para não atrasar e não perder a fidelidade. Ele contemplou naquele mês. Meu Deus! Ele contemplou naquele mês. E olha como foi genial. Ele vendeu a carta, realizou um lucro bem legal. Se ele pegou no limite, é porque a vida deu uma atrapalhada financeira por esses problemas com o carro. Com esse lucro, ele colocou tudo em dia e fez uma reserva. Olha que maravilha. Que tranquilidade. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, fui contemplada, minha carta saiu, oba, beleza, alegria total. Mas tô corrida, não consegui achar um imóvel, não era o meu momento, tô passando por outras situações, não é minha prioridade arrumar um imóvel agora. O que acontece com esse dinheiro? Eu digo que quando uma carta está contemplada, você tem uma dor de cabeça muito boa. Porque todos os caminhos são prósperos. Uau. Então, digamos que você contemplou a sua carta, mas você está no momento de estar implementando lá na empresa várias situações, você não pode procurar um imóvel agora. E acontece mesmo. Acontece muito. A administradora, a HS Consórcios, pega o teu valor, que agora é teu, liberado para você, ele está líquido a qualquer momento, e coloca num fundo de investimento e repassa para você os rendimentos. Ou seja, digamos que você pagou 10 parcelas e você foi contemplada. Vamos pegar um crédito de 500 mil aqui, só a título de exemplo. Tá. Um crédito de 500 mil, usando todas as estratégias corretas, você vai ter uma parcela de um pouquinho menos de R$ 1.400. Vamos colocar 1.400. Se você pagou 10 parcelas, você pagou 14 mil. Só que agora você tem 500 mil num fundo de investimento rendendo para você. Meu Deus. E o retorno disso é superior ao que você paga de parcela. É uma forma de autoquitação. Uau! Se você demorar 1 ano para mexer naquele dinheiro, ele ficou 500 mil rendendo 1 ano. Ele vai sendo agregado ao teu crédito. É juro sobre juro agora. Sei. Tá? Se em 1 ano você achou uma baita oportunidade, você tá no mercado e viu, poxa, com 500 mil aqui eu consigo comprar esses 2 apartamentos, que se eu negociar à vista, a pessoa me dá um baita desconto. Comprei 2 apartamentos, sei lá, 300 cada um, mas como eu paguei à vista, foi 250. Agora tá líquido? Agora você compra o apartamento, coloca ele alugar, faz a estratégia,
recomeça, entendeu? Só que daí esse 500 mil não é mais 500 mil. É 500 mil mais o rendimento de um ano que você deixou ali aplicado. Incrível. Eu acho o máximo a gente pensar em juros sobre juros, só que É a ao bola nosso de neve, favor. a nosso favor. Porque é Isso. sempre, tipo, contra, né? Isso. E assim, até você juntar 500 mil pra Pra botar ter no rendimento sobre 500 E mil. pra ter um rendimento suficiente, assim, né? E numa parcela, digamos, de R$ 1.400, para você juntar 500 mil, você levaria 357 meses. Sim. 30 anos. Nada mais, nada menos que 30 anos. É muito tempo. É muito legal, é muito mágico. Sim. Mas assim, é importante ter uma pessoa que te dê assessoria, porque às vezes você tem uma baita ferramenta, mas você não sabe utilizar ela. Sim. Não adianta você ter um super carro cheio de tecnologia e você não sabe operar o carro. Então você tem que ter alguém, e eu acho que o consórcio é uma ferramenta muito legal, até para quem já está mais envolvido com o mercado financeiro, que já investe em outras frentes. Eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações, então, mas pegar uma fatia disso e diversificar, porque aqui você não precisa fazer gestão, você não precisa entrar no aplicativo, ofertar lance, olhar. Nós somos gestores e vamos fazer isso. Você tem que se preocupar em pagar em dia a sua parcela. E ainda assim a gente está sempre ali ajudando, lembrando, porque no dia a dia às vezes pode passar despercebido a data do vencimento. Claro. Não, muito legal. A gente que contratou com vocês, a gente sabe, né, que tá sempre em vários canais nossos, porque a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Vai que o mundo fica sem WhatsApp, né? Isso. Mas além disso, vocês também estão sempre lembrando, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma grande vantagem do consórcio é a questão de você comprar à vista. A tua possibilidade de negociação à vista, a conversa é totalmente outra. Totalmente outra. Os descontos que você consegue conseguir ali numa negociação à vista são muito agressivos. Você tem o poder contigo, né? Exatamente. Porque o poder está onde está o dinheiro, né? Sim. Eu costumo dizer que não importa o tamanho, sempre que você está capitalizado, você tem oportunidades. É verdade. Eu posso estar falando de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, vai ter oportunidade para aquele tamanho. Sim. E daqui a pouco você está comprando um imóvel com 15%, 20% de desconto porque é à vista, e você já tirou todo o custo do consórcio só na negociação. Com certeza. Com certeza. Nossa, totalmente possível. Totalmente possível. Eu acho muito legal também quando a gente fala nessa questão da liberdade financeira, tudo isso que a gente trouxe, a gente falar em uma aposentadoria mesmo, né? Porque, tudo bem, quando a gente fala em aposentadoria parece uma coisa meio de pessoa mais velha. Mas hoje em dia tem muita gente se programando já desde jovem, né? Pra ter essa tranquilidade, essa aposentadoria, trabalhar por hobby, como você falou, né? Esse é um assunto que eu amo. Aposentadoria. Ô, Gui, pra esse assunto assim bem legal, você consegue um cafezinho? Perfeito. Nossa, isso é outra pauta, assim, para um programa inteiro, porque os jovens não estão muito preocupados com a aposentadoria, porque, puxa, só lá na frente, né? Meu, falta tanto tempo para isso. Quem começa a ficar com essa luz acesa já não tem todo o tempo. Então, quanto antes você começa, melhor. Sim. E o sistema previdenciário no Brasil, ele não é sustentável. Entende? Por quê? Por várias situações. Primeiro, os casais têm bem menos filhos do que costumavam a ter antes. Né? Então, quem paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje é quem está trabalhando, mas as pessoas vivem cada vez mais e nascem menos pessoas, então essa conta não vai fechar. E sem contar na ascensão da CLT, né? Que é real, assim. Muitas pessoas optam de livre e espontânea vontade por trabalhar como CLT, né? Existe uma ascensão, né? Com certeza. E aí, se a gente... Vamos pegar uma situação bem tradicional. A pessoa começou a trabalhar aos 20, ela trabalhou por 45 anos e ela... Eu acho que eu falei errado. Acho que eu falei ascensão da CLT. Mas é a ascensão do PJ. Eu entendi, do empreendedorismo, com certeza. Exatamente, que prejudica o banco, né? Isso. Então, vamos lá.
vamos pegar um cidadão médio, 45 anos de contribuição, e ele se aposentou com uma renda, normalmente é o salário mínimo, que hoje está ali em R$1.412. Sim. Esse salário não acompanha a inflação. Não mesmo. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Se ela não tiver uma estratégia para ela ter uma renda decente, lá aos 65 anos, ela vai ser uma pessoa que vai depender da igreja, dos filhos, do governo, do assistencialismo, do vizinho, porque ninguém vive com R$1.412, né? Até sobreviver já é difícil. Sim. Entende? E o que todo esse trabalho, todo esse planejamento que a gente faz é buscando essa tal liberdade, sabe? Essa independência. Sim. Para você não depender. Então, pensa nesse número de 45 anos, com uma parcela de consórcio, mesmo pequena, significa que em 45 anos você tem 3 imóveis pagos. Não estou considerando que um contemplou em um ano como a sua mãe e já colocou a situação rodar. Estou pensando que ela, de fato, pagou 15 anos, daí fez outro, mais 15 anos. Mas que as chances são minúsculas. Isso, tá? Então, ela, lá no final, ela tem 3 imóveis gerando renda. Só que essa renda, ela vai aumentar uma vez por ano. Você mantém o seu poder de compra, você mantém o seu poder de vida, porque o dinheiro da aposentadoria, ele não acompanha a inflação. Você pode conversar com pessoas que estão aposentadas, independente do salário que ela tem, embora o teto seja bem baixo, né? Porque quem recebe o teto tem um padrão de vida muito bom. Sim. Ele não vai acompanhar. Mas você pode conversar com as pessoas que estão aposentadas há 4, 5, 7 anos e perguntar: quando você se aposentou, você tinha um padrão de vida, hoje você não consegue, com aquele mesmo salário mínimo, acompanhar o que você fazia quando você se aposentou. Isso aí, qualquer um pode fazer essa pesquisa. Sim, é verdade. A gente tem muitos clientes assim de locação, né? E quando eles são aposentados e os reajustes são necessários com base nos índices contratados, né? Eles sempre buscam uma negociação e tal, porque realmente a aposentadoria não acompanha o reajuste do aluguel, né? Então Você é uma perde preocupação. anualmente o poder de compra. Exatamente. E aí, embora você não tenha, depois de aposentado, talvez, algumas despesas que você tem na tua vida, essa fase produtiva, que são filhos e tal, mas você precisa de mais cuidados, você tem remédios para comprar, a tua vida muda. Sim. E tem que ter uma segurança, não adianta, ainda mais nessa idade, né? O que eu acho que o jovem não pensa, quando a gente fala do jovem e pensar em aposentadoria, que são coisas assim tão conflitantes, é que o jovem vive muito no nem sei se eu vou estar viva amanhã, né? Nossa, eu ouço muito isso, eu não sei se eu vou estar viva, mas se eu te disser que a probabilidade é que você esteja vivo. Sim. Né? E só para complementar essa parte da aposentadoria, 45 anos, 3 imóveis pagos, vou te dizer uma outra coisa. Quando você tem uma aposentadoria pública ou privada, ela acessa enfim, quando a gente morre, acabou. No máximo, vai para um cônjuge, se ele quiser, se a renda dele não for maior, hoje tem que escolher. Você não pode mais ficar com a sua renda e a renda do cônjuge que faleceu. Então, morreu, entende-se que terminou o valor. Quando você pensou numa aposentadoria imobiliária, aqueles 3 imóveis, 6 ou 60, ficam de herança para quem tem direito dos teus filhos, o teu legado financeiro, digamos assim, né? Não é o mais importante, mas também é importante. Claro que é importante para deixar, né? Para se preocupar com... Tu não ficou para o governo, ficou para tua família. Perfeitamente. Perfeitamente. Até se você puder falar daquela questão dos 15 anos, né? Que você sempre traz que esses 15 anos, eles vão passar, né? Fazendo ou não alguma coisa. O tempo vai passar. Então, pensa em você do futuro, porque hoje a gente tá aqui, faz e acontece. Mas no futuro, pode ser que continue assim. Mas a tendência é que a gente vá ficar com um pouco menos de energia, um pouco menos de disposição, com mais limitações físicas. Então, assim, se você fizer alguma coisa, os 15 anos vão passar e você vai estar mais tranquila na frente.
E se você não fizer, vai passar igual. Sim. Vai passar, Então, fazendo. a Clarinha do futuro vai te agradecer. Com certeza, com certeza. E pra gente ir se encaminhando para o encerramento da nossa maravilhosa conversa enriquecedora pra caramba, eu queria que você desse um conselho para alguém que tá começando nessa jornada, pensando em se planejar, em se organizar, em construir um futuro melhor. Eu diria que, independente da sua renda, viva um degrau abaixo. Perfeito. Fica um degrau abaixo, porque é muito fácil a gente se acostumar com as coisas boas, porque o que acontece? Quando você tem você recebe 2.000, você consegue viver naquele padrão de 2.000. De repente a tua carreira dá um salto e você dobrou, agora você tem uma renda de 4.000. Você rapidamente tem um padrão de vida de 4. Mas você tinha de 2, então vai para um padrão de 3 e esse 1.000 guarda. E daqui a pouco, porque é normal, as pessoas vão crescendo, vão ganhando mais, faz parte de quem está em busca, né? E eu imagino que o público aqui são essas pessoas que estão buscando, né? Melhorar, aperfeiçoar. Então, vive um degrau abaixo. Tenta guardar pelo menos, independente da tua renda, 10% do que você ganha. E até, fiz um extra aqui, guarda daqueles 10%. Né? Isso, no longo prazo, ele vai mudar o jogo. E às vezes, se a pessoa tem uma renda baixa, ela pensa assim, poxa, mas só isso, não adianta. Mas assim, gente, só muda de verdade o que a gente faz com consistência. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de um pudim de leite. Sempre dou esses exemplos. E se eu tiver um aqui, eu como ele inteirinho. Vai acontecer alguma coisa comigo? Não vai acontecer nada. No máximo vou dar um mal-estar. Mas se eu comer todos os dias, eu vou ter seríssimos problemas. Sim. Então, o que muda é a consistência. Vai demorar para você ver aquele volume, é 1 mês, é 2 e 3, mas de repente você está com um crédito grande, você começou a construção do teu patrimônio. E você começa ela quando você assina um contrato e paga a tua primeira parcela. Sim. Não entender essa parcela como uma despesa, entende como tijolinhos que você está pagando do teu futuro. Então, primeiro, viva um degrau a menos, guarde pelo menos 10% e acredite que você pode ter 1, 2, 10 imóveis se pagando para você e de repente você vai estar segue o plano, você vai estar livre muito antes dos 65, mas muito antes. Maravilhoso, maravilhoso, incrível. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, Daisy, de coração. Acredito que isso tem potencial de virar chaves na cabeça das pessoas e melhorar o futuro delas, da família delas, né? Eu queria pedir pro Gui, se você puder me alcançar a lembrancinha que a gente trouxe pra Daisy, uma lembrancinha da Santa Catarina Negócios Imobiliários, pra você ficar com o nosso cheirinho e ficar com nossa xícara pra você tomar um café. Ah, que gracinha. Pra você. Vai ser muito bem usada. Obrigada, querida. Imagina. Espero que goste. Gente, que amor. Mostrar pro pessoal. Obrigada. Imagina. E para você que está pensando em aumentar o seu patrimônio, no próximo episódio a gente vai estar com uma expert no assunto. Ela vai falar de saúde financeira, a Lari, e com certeza vai ser bastante produtivo para a gente substituir maus hábitos por hábitos melhores que vão nos levar a conseguir adquirir um consórcio, conseguir alavancar o nosso patrimônio. E se você foi contemplado ou pretende investir no ramo imobiliário, pode contar com a Santa Catarina Negócios Imobiliários, que a gente tem oportunidades incríveis de imóveis prontos na planta para você conseguir alavancar a sua vida e de sua família. Muito obrigada, até o próximo episódio. Um beijo. Obrigada, Clarinha.